capítulo 2 de Daniel, no versículo 45, como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. No capítulo 2, inicialmente, fala que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele ficou perturbado. E ele mandou chamar ali todos os sábios, os encantadores, os caldeus, os adivinhadores, para que declarasse o rei o sonho e também a sua interpretação. E quando os caldeus falaram: olha, rei, isso que você pede é algo impossível. Somente os deuses sabem isso, nenhum ser humano é capaz dessa interpretação. No versículo 5 até o 9, ele responde que iria despedaçar os lares, a família e eles, caso não desse a interpretação e o sonho exato como ele sonhou. E no versículo 10 ao 13, o rei dá ordem para que matem todos os sábios da Babilônia. E entre eles estava ali Daniel e também os seus amigos, porque eles pertenciam à elite dos sábios. E no versículo 14 ao 16, Daniel, ele vai até Arioque, que é o chefe do exército, que teve a ordem de eliminar os sábios, e ele pede a ele um tempo para que ele pudesse interpretar o sonho e também relatar o sonho como o rei sonhou. Quando Daniel e seus companheiros decidiram ser leais a Deus e não se contaminar com o vinho da Babilônia, Deus deu muita sabedoria aos seus amigos, e a Daniel, além da sabedoria, deu a ele a revelação de sonhos e visões. No capítulo 1, no versículo 17, fala isso. Então Daniel foi até Arioque, o chefe do exército, porque ele confiou nisso, ele sabia que Deus tinha dado a ele esse dom. E no versículo 17 e 18, Daniel foi até os seus amigos, para quê? Para que orassem. Amigos, há uma necessidade de orarmos, de sermos dependentes de Deus. Não faça nada sem antes ir a Deus em oração. Experimente isso e você vai ver como muita coisa vai mudar na tua vida. E do versículo 19 a 23 do capítulo 2, foi revelado todo o sonho e o mistério da interpretação a Daniel numa visão à noite. Amigos, aqui está a diferença. No capítulo 1, verso 8, Daniel e seus amigos tomaram a decisão de não se contaminar. Ele não se contaminou com aqueles alimentos que a Babilônia oferecia, alimentos sacrificados a ídolos, como também alimentos proibidos no livro de Levítico para os filhos de Deus consumirem. E Daniel não consumiu aquele tipo de alimentação. E entenda uma coisa, caso ele tivesse consumido aqueles alimentos, a história dele não estaria na Bíblia. Por quê? Para ele ouvir a voz do Espírito Santo, a mente dele teria que estar lúcida. E aquele tipo de alimentação, ele causava aí um entorpecimento da mente, entendendo que unicamente pela nossa mente é que o Espírito Santo fala conosco. Então, fez toda a diferença a decisão que Daniel tomou. Tome decisões em ser fiel a Deus e você vai ver que muita coisa também vai ser diferente na tua vida. E Daniel chega até o rei e fala: olha, rei, ninguém pode responder. É impossível o ser humano saber o teu sonho, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. E ele fez saber a ti, ó rei, o que há de acontecer nos últimos dias. No versículo 27 e 28 fala isso. Então Daniel começa a revelar. Tu, ó rei, olhou e viu uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. E ele começa a descrever os detalhes da estátua, parte dela de metais, e os pés de barro e ferro.
A cabeça da estátua era de ouro fino, o versículo 32 fala isso. E no versículo 36 a 43, ele já interpreta, ele diz: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro simbolizava o reino da Babilônia. Os peitos e os braços eram de prata. Daniel 2, versículo 32. E no versículo 39 ele já interpreta, ele fala: Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E Daniel 8:20 fala que esse reino seria o quê? Os medos e persas. E o terceiro metal da estátua, no versículo 32, os ventres e as coxas era de bronze. E no versículo 39 ele dá a interpretação: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quer dizer, o bronze simbolizava outro reino, e no capítulo 8, verso 21, fala que seria o reino da Grécia. No versículo 33, fala que as pernas eram de ferros, e haverá um quarto reino, forte como ferro. Em Daniel 8:23, é uma referência a Roma. A última parte, Daniel 2:33, fala que eram os pés de barro e ferro. E ele diz: Quanto ao que viste dos pés e dedos, em parte de barro de oleiro, dê um destaque nesse nome, barro de oleiro. É um reino em parte de ferro, isso será um reino dividido. Ou seja, a partir daí, a partir de Roma, esse reino dividido, entendemos que é o reinado do anticristo. A partir de que Roma perdeu o domínio sobre o mundo, o imperador Constantino, o último imperador, vários historiadores da área, eles afirmam que Constantino, ao se mudar para Constantinopla, ele entrega o reinado ao bispo de Roma. Então começa a surgir um reinado político-religioso, que é o reinado do anticristo. Então, seguindo a sequência, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e estamos aí no reinado do anticristo. Note que percebemos que a ordem dos metais estão em decadência. Ou seja, do ouro passa pela prata, pelo bronze, ferro e vai até o barro, misturado com ferro. Significa um mundo em declínio, declínio espiritual, declínio social e declínio moral. Amigos, o nosso mundo, a cada dia que passa, ele mergulha em densas trevas espirituais e está moralmente caótico. É isso que a estátua revela. E quando se fala na era do anticristo, você percebe aí o mundo dividido. Aqui está o mapa religioso mundial. E você vê que em todas as partes existem aí religiões. A maior é o cristianismo, aí vem o islã, o budismo, o judaísmo, os sem religião, o hinduísmo, a religião chinesa, a religião coreana, o shintoísmo e outras diversas religiões, religiões tribais. Então, o ferro significa o Estado e o barro é a religião. Jeremias 18:6 fala sobre isso, Isaías 64:8. O barro do oleiro é algo religioso. Então, estamos vivendo um período em que o mundo está dividido. E em todas essas religiosidades, você percebe que é quase impossível termos um Estado laico. Tem na teoria, mas na verdade são regidos por religiões. No caso do Brasil, nós temos aí o domínio dos evangélicos, como do catolicismo. Nos Estados Unidos, o domínio dos evangélicos. Os islã, quem manda ali, na verdade, é a religião islã. Então, é um mundo dividido, ferro e barro. E Apocalipse 17:5 fala que Babilônia é a mãe das prostituições. Então, por trás dessas religiões está o domínio babilônico, ou seja, o catolicismo nos bastidores domina basicamente todas as religiões. Note que o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo tem muito a ver com o catolicismo, a idolatria. Já o protestantismo tem também aí a renovação carismática, que são os dons de falar em línguas, dos milagres. Então,
há vínculos em todas as religiões com o catolicismo. Na verdade, é o que a Bíblia diz, ela é a mãe de todas as prostituições. No versículo 34, fala que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os destruiu. Por que que a estátua só é destruída nos pés? Nós temos pelo menos duas explicações. Primeiro que, apesar da Babilônia, apesar dos persas, dos gregos, dos romanos terem passado, o sistema religioso e político desses reinos continua. O paganismo que veio da Babilônia continua até os dias de hoje, disseminado em todas as religiões. E no versículo 35 ainda fala que essa pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e cobriu e encheu toda a terra. Ou seja, montanha na Bíblia é reino e pedra, a pedra é Cristo, quer dizer, o reino de Cristo vai encher toda a terra. E no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 15, quando tocou a sétima trombeta, uma voz foi ouvida, Grandes vozes diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo para sempre. Ou seja, esse sistema paganizado que herdou aí traços da idolatria, da feitiçaria, do poder secular unido com o religioso, de todas as religiões, de todos os reinos que passaram, eles serão destruídos no final, na volta de Jesus. Então, baseado nessa rocha que vai encher toda a terra, que é o reino de Jesus, vamos entender alguns eventos que ocorrerão na volta de Cristo. Primeiro, Apocalipse 16, 18 e 21 fala que vai haver um grande terremoto. Esse terremoto vai destruir todo esse planeta, todos os edifícios, como Jesus falou, que não vai sobrar pedra sobre pedra. No capítulo 24, 30 a 31, fala que após isso nós vemos aí Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala que os justos que morreram irão ressuscitar. 1 Coríntios 15, 51 e 55, os justos receberão a imortalidade. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala que os justos serão arrebatados na nuvem para encontrar com Cristo. E Isaías 11, 4 fala que os ímpios serão destruídos pelo sopro divino. Apocalipse 25, os ímpios irão permanecer nos seus túmulos até o final dos 1000 anos. E Jesus leva o justo para o céu. Apocalipse 14, de 1 a 3. E Apocalipse 20, de 1 a 3 também fala que Satanás ficará aqui preso. Então será essa sequência: um grande terremoto, destrói toda a terra, os salvos estão fugindo, sendo perseguidos, e quando eles estiverem cercados, Cristo volta, e eles são cercados aí pela glória de Deus. Os mortos que dormiram em Cristo irão ressuscitar em plena saúde, sem nenhuma marca do pecado na vida, o corpo glorificado. E os vivos, justos, esses serão transformados, terão também o corpo glorificado, sem nenhuma marca do pecado. E também subirão e irão encontrar Jesus. A terra é destruída por enormes granizos e tremendo terremoto, além das pragas, Apocalipse 16 fala sobre isso. Jeremias 4, 23 e 28 fala que a terra se transforma num grande abismo. Apocalipse 21 a 3, Satanás e seus anjos estão forçados a permanecer presos aqui na terra. Eles não podem mais tentar ninguém, não podem mais fazer os seres humanos pecar, porque não vai existir mais um ser humano aqui na terra. E Apocalipse 24 fala que os justos participarão do julgamento no céu. Enquanto Jeremias 4, 25, Isaías 11, 4 fala que todos os ímpios estarão mortos nesse período. Por isso, Satanás está preso. Não é que ele vai estar acorrentado, mas é porque ele não tem mais acesso aí a ninguém a quem ele possa impor o seu domínio, impor o seu reino. Ele não mais irá reinar nesse período. E após os 1000 anos, Zacarias 14, 5, Jesus vem pela terceira vez a esse mundo. Zacarias 14, 4 e 10, a cidade santa vai descer no Monte das Oliveiras. Apocalipse 21, de 1 a 3, o Pai e o justo vêm com Cristo. Mateus 25, 31 e Zacarias 14, 5
dá base para isso. Apocalipse 20, de 5 a 7, os ímpios mortos são ressuscitados e Satanás é solto. Ou seja, por que ele é solto? Porque os ímpios ressuscitam. As nações são restauradas. Apocalipse 28 a 9, Satanás engana os ímpios e cercam a cidade santa. E o intuito dele de cercarem a cidade santa é para destruir Cristo e seus filhos e tomarem posse da cidade da vida eterna. E Apocalipse 20, verso 9, fala que os ímpios serão destruídos pelo fogo que cai do céu. Ou seja, não há um inferno eterno. Serão destruídos. A Bíblia é clara. O final dos maus não é queimado para sempre. É destruído para sempre. E Apocalipse 21, 1, Isaías 65, 17, 2 Pedro 3, 13, fala que Deus agora cria um novo céu e uma nova terra. Ou seja, não vai sobrar aí nada que lembre o pecado, nenhum vírus, nenhum fungos, nenhuma bactéria, nenhum átomo, nada restará nesse planeta que lembre o pecado. E o povo de Deus viverá a eternidade com Cristo para sempre, na nova terra, conforme Apocalipse 21, versículo 2. A Bíblia diz que o mal está com os dias contados. O reino de Deus será eterno, para sempre, nunca passará. 2 Pedro 3,13, nós aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Amigos, essa deve ser a nossa esperança. A nossa esperança não deve estar aqui nessa terra, deve estar nisso. A nossa pátria não é aqui. Deus tem um lugar melhor para nós, onde não vai haver dor, nem miséria, nem injustiça, nem morte. Apocalipse 21:3, eis que faço novas todas as coisas. Isaías 65:17, eis que crio novo céu e nova terra. Depois dos 1000 anos, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras. O monte se aplana, a cidade santa desce. Os ímpios ressuscitam e Cristo desce em glória na cidade. Agora os ímpios passam a ver as suas obras, os seus atos, a rejeição a Cristo, rejeitou a palavra de Deus, prática da maldade, prática da injustiça. Tudo aquilo que a Bíblia condena, eles decidiram em rebelião sob o domínio de Lúcifer se colocar contra Deus e fazer o que é mal, e tudo o que fizeram é passado diante deles. Então eles caem de joelhos em desespero. A cena da morte de Jesus é repassada e eles veem que perderam a sua última e única oportunidade de viver eternamente. Nesse momento todos caem de joelho e se dobram, inclusive Satanás, e fala: Jesus, tu és santo, justo e bom. Mas em seguida Satanás, em desespero, em seu último engano, ele incita os perdidos para pelejarem contra Deus, mais uma vez, em uma batalha para tomarem a santa cidade e destruírem os salvos. Entretanto, quando começam a cercar a cidade para a batalha, fogo desce do céu e destrói a todos, e não sobra nem raiz e nem ramos. Então reinará a justiça ao lado de Deus. Deus será o rei desse novo mundo. Não será um rei humano, falho, mas será um Deus justo, que não se corrompe, um Deus leal, um Deus de amor, agora reinando para um povo que não há mais nenhuma marca de pecado no corpo. A única marca que ficará para sempre serão as marcas nas mãos de Cristo, as marcas do amor. E então vem a segunda parte. Por que a estátua só é destruída no final? Após o milênio, estarão reunidos todos os reinos de todos os tempos: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, o reinado do Anticristo, junto com todos os ímpios antediluvianos que viveram nas gerações. Então, quando eles cercam a cidade santa, então Daniel 2:35 fala que juntamente foram esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata,
e a pedra agora enche toda a terra, e fogo desce do céu e os devorou. Apocalipse 20, 9 e 10. E todo o sistema de engano, a besta, o falso profeta, serão lançados juntamente com Satanás no lago de fogo. Essa terra se transformará num grande lago. Então, amigos, depois de 1000 anos, será o fim dos reinos humanos, dos seus sistemas, das suas culturas pecaminosas, dos seus reinados de injustiça, do paganismo, da maldade. Tudo será esmiuçado para sempre. Agora, na terceira vinda de Jesus, não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar um átomo, não vai sobrar uma molécula, não vai sobrar uma pequena marca do pecado. Será destruída para sempre. E a mensagem de Deus para você hoje, e para mim e para todos nós é essa: prepara-te, ó Israel, prepara-te para encontrares com o teu Deus. É hora de dizermos não para tudo aquilo que é do reino das trevas e dizermos sim para o reino eterno de Deus, o reino do amor, o reino da bondade. O Senhor abençoe você e toda a tua família. Oremos. Ó Senhor, se aproxima o teu reino. Em breve os reinos desse mundo irão passar. Olha, Senhor, nesse momento para cada um que está vendo essa mensagem e abençoe, meu Deus, a vida familiar dessa pessoa. Abençoe a vida espiritual, a vida financeira. Que cada um, Senhor, busque em primeiro lugar o teu reino, para que assim o que eles necessitam, ó Deus, seja dado. Tenha misericórdia de nós e prepara-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.